Esta música, Noite de Paz, ou conhecido como Noite Feliz, é uma música que tem marcado a data, né? Ela se tornou um ícone do Natal, né? Um hino do Natal. Tem uma história muito bonita, a história dessa música, e essa música marcou a minha vida. E eu não consigo esquecer nunca e jamais vou esquecer enquanto viver das noites de Natal na casa de minha avó, a mãe da minha mãe, uma família luterana que vivia os princípios luteranos, alemãos, todos alemães, e essa música era cantada em alemão, na noite de Natal. Uma árvore de Natal natural, daqueles que tem espinhos assim, como é que aquela árvore é do Paraná? Na araucária, aquela araucária com espinhos, bem grande, com aquela ornamentação bem, assim, alemã mesmo, sabe? Assim, tinha uns negócios bem alemães ali. Por exemplo, biscoito, tinha biscoito, alemães pendurado, aqueles biscoitos de Natal. Tinha algodão mesmo. E tinha vela de verdade. E aquilo era um perigo, porque se aquele negócio pegasse fogo, e às vezes pegava fogo, né? Tinha uns negocinhos, uns ganchinhos assim, umas velinhas de Natal colorida, e ela acendia toda aquela vela. Era uma árvore grande, e nós ficávamos toda a família em volta. E a primeira coisa que se fazia era cantar Silent Nacht. É a única expressão que está na minha cabeça. Cantava-se em alemão, fazia-se uma oração, a família, aí alguém da família se vestia de Papai Noel, aí entrava de Papai Noel, distribuía os presentes, e depois tinha a ceia de Natal, com tudo que uma família alemã tem. Vamos cantar essa música, você deve ter lembranças, em algum momento da sua vida essa música marcou você também. Noite de Paz. Tudo amor, dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz na terra e céu, nosso Salvador. Jesus, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Cantam anjos lá nos céus, boas novas de perdão, graça eterna, salvação, prova desse amor, é o Redentor. Não sei se você já percebeu, mas a nossa cultura, a cultura pós-modernista, ela procura se desligar de algumas tradições, de algumas coisas.
E por detrás tem um espírito que faz isso. Não permita que isso aconteça na sua família. Algumas coisas que parecem ser bobagens não são bobagens. Mantenha vínculos muito fortes com seus filhos. Conte histórias para eles. Faça coisas que marcam. Na Bíblia, o processo da educação é exatamente o que foi feito nesse púlpito aqui, ó. É marcar, entalhar para sempre. Marcas que ficam para sempre. E aproveita enquanto seus filhos, aqueles que os têm, são crianças, para você marcá-los positivamente para sempre. Leve-os para sua cama sexta-feira à noite. Conte histórias para eles ali. Faça algumas coisas que eles não vão esquecer nunca. Ontem a Márcia fez algumas coisas lá em casa, né, que vão marcar. Que marca. E a minha netinha só tem 2 aninhos. E ela já conectou algumas coisas. Já tem algumas coisas que marcam. Quando os filhos crescerem, continue marcando-os com essas coisas. Aproveite esses eventos, essas situações, para educá-los, para conectá-los a Jesus e conectá-los à família. Cuidando para nós não sermos excessivamente consumistas, cuidando para nós não enaltecermos o egoísmo, né? Márcia, por exemplo, fez ontem, ela colocou presentes, né? Colocou até coisas nossas mesmo, que nós já tínhamos, né? E ela fez a Nicole dar de presente para cada pessoa. Leva lá, esse é o presente do vovô, esse é o presente da vovó. Ela que levou o presente, né? Então, esses detalhes. Minha mãe era uma mulher muito simples. Lutava, vocês conhecem a história, lutava para sobreviver, porque meu pai não cuidava da família direito, bebia, e a minha mãe que era o arrimo da família, o esteio da família. Lavava roupa para fora, limpava a casa das pessoas como diarista, né? Fazia algumas coisas assim. Deixa eu só abrir um parênteses. Lá em casa, a Márcia tem uma senhora que é diarista, que trabalha, vai uma vez por semana. E aí eu falei para ela assim, eu vou dar para a irmã o 13º salário dela. Mas você não precisa dar. Eu falei, mas eu vou dar. Eu acho que vai ser bom para ela. Aí eu disse assim, sabe bem, quando eu era menino, eu lembro que esse dinheirinho que a minha mãe ganhava fazia diferença. E ela às vezes comprava uma coisinha, ela nunca deixou de comprar. E ela tinha uma imaginação muito fértil que marcou a vida da gente. Aproveitem, marquem a vida dos filhos de vocês com estas coisas que parecem bobagens, mas não são. Parece bobagens, mas não são. São coisas importantes que marcam a vida. Aquela comida especial que a gente come, né? Aquele peru, sei lá, aquela sobremesa especial para quem come carne, né? Uma sobremesa especial, uma coisa que faz a diferença. Tá bom? Vale a pena. Vale a pena. Ela era apenas uma moça. Uma moça comum. Não tinha nome. Nós diríamos na brincadeira, não tinha pedigree, né? Não tinha nome nobre. Era comum. Na Bíblia, identificada apenas por Maria. A moça noiva de José, para ser desposada por José. Tinha poucas chances de ser
Apenas isso. A esposa do carpinteiro de Nazaré. Nazaré, uma cidade da Galileia, com má fama, uma cidade ruim para se viver, para se morar. Mas lá que ela morava, Maria, a moça prometida a José. A rotina diária dessa moça não seria diferente das outras moças e mulheres da vila de Nazaré. Cuidar dos afazeres domésticos, carregar água, buscar água longe, às vezes era o desafio das mulheres da época buscar água. Cuidar da colheita, elas ajudavam na colheita. Teciam roupas, tecidos, faziam roupas, teciam. Era o trabalho dela. Mas esta moça era diferente das outras moças. Havia um diferencial nela. Maria gostava de ler a Bíblia, os escritos dos profetas, que não era uma coisa fácil e acessível como nós temos hoje. Essa semana eu comprei uma Bíblia, a nova versão da linguagem de hoje. Eles editaram uma Bíblia com letras grandes. E eu comprei. Tão fácil comprar, foi fácil. Fiz pelo telefone, podia ter feito pela internet. Eu não fiz pela internet, porque por telefone eu ganhei o desconto de pastor. Então eles me deram acho que uns 10, 12% de descontinho pelo telefone, porque eu comprei diretamente da Sociedade Bíblica Brasileira e eu tenho cadastro lá como pastor. E eles dão esse descontinho lá. Comprei por telefone, assim, tão fácil, mas na época de Maria, era um desafio. O texto sagrado era copiado à mão, em pergaminhos, em rolos. Cada livro era um rolo. Aliás, só por curiosidade, 1º e 2º Samuel cabia num rolo, num único rolo de 10 metros. Normalmente tinha 10 metros um rolo. 1º e 2º Reis cabia num rolo, 1ª e 2ª Crônicas cabia num rolo, era um rolo só. Quando se traduziu para o grego e depois para o latim, mas sobretudo para o grego, que foi a primeira tradução do Antigo Testamento, na Septuaginta, por volta de 200 anos antes de Cristo, 150, 200, não se sabe bem ao certo, mas por volta de 200 anos antes de Cristo, não coube num pergaminho. Aí dividiram o livro em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Maria tinha coleção dos livros sagrados do Antigo Testamento, que era a Bíblia, a Escritura. Por que sei que ela tinha? A Bíblia não diz. Porque Jesus, aos 12 anos de idade, foi discutir Bíblia, teologia, conceitos escriturísticos da palavra de Deus com os doutores, com os professores, os rabinos da escola rabínica junto do templo. Ele era um menino que tinha 12 anos e ele discutiu com esses homens a Bíblia. Quem ensinou? Maria. A senhora White diz que Jesus aprendeu nos joelhos de Maria, nos pés, aos pés da mãe. A mãe que ensinou. Maria ensinou Jesus a ler, Maria ensinou Jesus a escrever. Jesus nunca foi para a escola. Ele estudou na escola do lar, na escola da família, na escola patriarcal da família. E a professora era Maria. Como ela sabia? Ela estudava. E ela nunca foi para a escola, porque mulher não ia para a escola rabínica. Eram só rapazes, só meninos que iam para a escola dos profetas. Escolhidos, não era qualquer um, eram escolhidos, tinha que ter uma série de critérios. Mas Maria sabia ler, Maria sabia escrever. Maria conhecia os textos da Bíblia, as profecias do Antigo Testamento. E aquela moça que conhecia as Escrituras, provavelmente seu coração enchia-se de esperança quando ela ia para a sinagoga, e lá na sinagoga o texto da Torá era lido, e ela conhecia as promessas de Deus, de que o Messias viria para libertar o seu povo do jugo, da opressão. Quanta esperança no coração dessa moça, dessa jovem. Um dia, nada poderia ter preparado Maria para este dia.
ela recebe a visita de um anjo, o anjo Gabriel. Sabe quem era Gabriel? Ou quem é Gabriel? Gabriel é o anjo que ocupou o lugar de Lúcifer no céu. Gabriel é o anjo emissário de Deus, o anjo que leva as grandes notícias, os grandes deveres, as grandes missões universais. Deus delega a Gabriel. E Gabriel veio ao encontro de Maria, a moça prometida em casamento a José. Só abrindo um parênteses aqui, acho que vale a pena. Apocalipse diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Existe uma coroa reservada, o prêmio, a vida eterna, prometida para cada pessoa. Mas se você não quiser essa coroa, ou se você falhar, alguém receberá a coroa em seu lugar. O texto diz assim, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Lúcifer falhou. Deus colocou um outro anjo no lugar dele. Ninguém é insubstituível nessa terra. Se eu ou você falharmos, Deus vai colocar uma outra pessoa no nosso lugar. Uma outra pessoa ocupará o nosso espaço. E foi assim com Lúcifer, e ele foi ocupado por Gabriel. E Maria se assusta, um anjo aparece de repente. Maria se assusta. E ele diz, não temas. Não fique com medo. Não temas. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Lucas. Lucas, o médico amado, foi o que melhor descreveu ou descreve esta cena, esta experiência inusitada do nascimento de Jesus e da experiência do anjo com Maria e de Maria consigo mesma. E eu quero analisar isso com vocês porque há lições lindíssimas de inspiração para nós. Veja, o anjo diz assim, verso 30 do primeiro capítulo de Lucas, não tenha medo, Maria, não tenha medo. Você foi agraciada por Deus. Você foi privilegiada, você foi escolhida por Deus. Não fique com medo, não tenha medo. O soberano do universo escolheu você. O Rei dos Reis, o Criador do universo, escolheu você. Não tenha medo. E agora vem a notícia. Você vai ficar grávida, Maria. Você vai dar à luz um filho homem, um menino. Você vai dar à luz um filho. E você vai colocar nele o nome de Jesus. E ele será grande. Será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E o seu reino jamais terá fim. Você será mãe. Você vai ter um filho, varão. Mas não vai ser um filho comum qualquer. Vai ser o Filho do Altíssimo. Ele vai reinar sobre todos. O nome dele você vai colocar de Jesus, Joshua, que traduzido seria Josué. Por que nós não chamamos Jesus de Josué e chamamos Jesus de Jesus? Por quê? Porque quando a Bíblia foi traduzida por Jerônimo para o latim, Jerônimo, em respeito, ele não traduziu o nome de Jesus. Ele transliterou. Então ele pegou o som de Joshua. Ele pegou esse som e ele colocou em latim. Ele transliterou, ele não traduziu. Se ele tivesse traduzido, o nome seria Josué. Jesus tem o mesmo nome de Josué, o Josué que ocupou o lugar de Moisés. Mas ele é conhecido por nós como Jesus. Não faz diferença nenhuma. Existe até uma corrente aí teológica, um grupo de extremistas que dizem que nós chamamos Jesus de nome que ele não tem, que esse não é o nome dele, que o nome dele deveria ser Joshua, e papai fazem um bicho de 7 cabeças. Não se preocupe com isso. Não faz diferença nenhuma.
Na Bíblia, nosso Deus tem vários nomes. E cada nome desse, e daí o significado do nome, por que que o anjo não permitiu que dessem o nome desse menino de um nome qualquer. Mas o anjo deu o nome, porque o nome era muito significativo. Hoje nós damos nomes para as pessoas, assim, o nome não tem muito significado na nossa cultura. Mas na cultura hebraica tinha. Eles davam nomes para as crianças, alguns nomes eram proféticos, eles até queriam que a criança alcançasse alguma coisa, fosse alguma coisa, e eles davam esse nome para a criança. Ou alguma experiência relacionada. Aí nós temos, por exemplo, Abrão. Deus mudou o nome dele para Abraão pai. Não, você não vai ser pai de uma grande nação, de muita gente, então vai ser Abraão. E o nome da sua mulher, Sarai, vai ser Sara. Ela vai ser mãe de uma grande multidão. Mudou o nome, mudava o nome. Jacó, quando ele era gêmeo com Esaú, seu irmão, e Jacó enganou a parteira, certo? E na hora ele falou, você é mentiroso, menino, você me enganou, você é um... E aí você vai se chamar Jacó. E deu o nome, um estigma para aquela criança. Enganador. Quando alguém chamava Jacó, vem cá, para nós não tem esse significado, mas na língua hebraica, Jacó, vem cá, mentiroso, enganador, vem cá, enganador. Esse era o nome de Jacó. Esse é Jacó, significava isso. E esse foi o caráter dele também. Mas quando ele mudou o caráter, Deus mudou o nome dele e falou, você não vai se chamar mais Jacó. O seu nome agora vai ser Israel. Como príncipe, você é príncipe. Como príncipe lutaste com Deus e foste vencedor. O seu nome vai ser Israel. O Apocalipse diz que um dia nós vamos ter um novo nome. Diz que quando nós chegarmos no céu, Deus vai dar uma pedrinha branca. Vai ser a carteira de identidade. É uma pedrinha branca, uma joia. A gente gosta muito de joias, né? As pedras nos atraem. Falando em joia, você sabia que Deus fez as pedras preciosas para embelezar a terra? Você sabia disso? E que lá no Éden, antes do dilúvio, as pedras preciosas estavam na superfície da terra. E as rochas estavam lá embaixo, submersas na terra. Como o dilúvio, houve uma inversão. As pedras preciosas foram enterradas, soterradas, e as pedras vieram para cima. Por isso nós temos esse fascínio pelas pedras preciosas, elas nos atraem, beleza, as cores, elas são muito lindas. Nós vamos receber uma pedra branca. E ali tem um nome, um novo nome. Que nome você vai receber, hein? A Bíblia diz que ninguém sabe. Ninguém sabe. Deus vai dar um novo nome para cada um de nós. Que dia legal vai ser esse, né? Quando Deus der um novo nome. Eu visitei lá nos Estados Unidos, onde tem uma igreja adventista, onde Frederico Willer pregou sobre o sábado, recebeu a mensagem do sábado. É um lugar assim, bem rural. E atrás daquela igreja, eles fizeram um jardim, o caminho do sábado. Então fizeram no meio da mata, assim, no meio das árvores, um caminho que as pessoas podem andar naquele caminho. E vai contando toda a história do sábado, desde a criação, vai contando a história, toda a história assim. E no fim desse caminho eles fizeram um jardim. E próximo desse lugar tem assim um monte de pedras, de pedrinhas. E ali tem uma notinha que você pode pegar uma pedra daquela como lembrança. E eu peguei uma pedra dessa para cada membro da minha família. E trouxe de lá. E ali eu fiz uma oração com os meus amigos que estavam comigo. Nós oramos e choramos emocionados naquele lugar. Nos ajoelhamos naquele lugar no meio das árvores. Só tínhamos nós, eram umas 4 ou 5 pessoas. Nos ajoelhamos ali,
reforçamos a nossa entrega, a nossa decisão a Deus, e cada um pegou uma pedra, e eu peguei uma para a Márcia, uma para o Jorge, para o Jônio, para cada um. E depois a gente fez uma cerimônia lá em casa, num culto de pôr do sol, e eu dei uma pedra desse para cada um deles. Eles têm essa pedra, não sei se guardam ainda, mas eu tenho a minha, ela está lá na gaveta do meu escritório. Uma pedra, e ali eu lembrei da promessa de Deus. Um dia Deus vai dar uma pedra para nós, com um novo nome. O anjo disse, dê para o menino que vai nascer o nome de Jesus. Este vai ser o nome dele. Esse nome significa Salvador. Aquele que redime, aquele que resgata, aquele que salva. Esse é o significado desse nome. Maria ficou assustada, ela disse, Senhor, como acontecerá isso? Eu sou moça. Como você é mãe? Como você vou ter um filho? Eu sou moça. E o anjo disse, verso 35, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. E assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Como eu serei mãe? Disse Maria. E o anjo falou, o Espírito Santo vai gerar esse menino em você. Isso é fácil de crer, eu pergunto para você. É fácil de acreditar nisso? Impossível! Como é que eu vou acreditar num negócio desse? O Espírito Santo vai descer sobre você e você vai ser mãe. E o menino que vai nascer é filho de Deus, é o Altíssimo. Ele vai governar, ele vai ser o rei, ele é o Messias, ele é o Salvador. Imagina que loucura para uma jovem, uma mulher indefesa na cultura em que vivia. Lá do interior, lá de Nazaré, lá de Cachorro de Croca, como eu costumava dizer para os meus alunos, o lugar onde eu trabalhei lá no interior de Goiás. Um lugar tão feio, tão feio, tão feio, tão feio, tão feio, que tinha um cachorro que ficava crocado na entrada da cidade, e o povo, por causa daquele cachorro, apelidou o lugar de Cachorro de Croca. Nem de cócoras, é de Croca. Um lugar assim, horrível, feio demais. Maria morava num lugar assim. E o anjo vai lá naquela mulher e diz para ela, você vai ser mãe, e o seu filho vai ser o Salvador do mundo, o nome dele vai ser Jesus, e você vai conceber do Espírito Santo. Quem vai acreditar? E a mulher era desposada. Ela era prometida, era noiva de um homem. Imagine. E aí, sabe o que o anjo diz para ela? O anjo diz assim, Isabel, 36, a tua parenta, ela terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, que não podia ter filhos, disse o anjo, já está no 6º mês de gestação. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível, está escrito aqui. O anjo disse. Eu fico pensando nos olhos de Maria. Não havia correio, não havia e-mail. Zacarias e Isabel moravam provavelmente em Hebrom, provavelmente, que ficava no sul, que ficava na Judeia. Maria morava em Nazaré, que ficava na Galileia, mais ou menos 80 quilômetros. Para nós hoje não é nada, mas para eles na época, sem carro, sem locomoção rápida, era uma distância muito grande. Maria nem sabia que Isabel, a sua parenta, estava grávida. E já era 6 meses, e todo mundo sabia na família, era uma mulher idosa, e que durante a vida inteira queria ter um filho e nunca teve porque era estéril. E o anjo diz, ela já está no 6º mês de gravidez. Em outras palavras, o anjo diz assim, você está achando impossível você ficar grávida do Espírito Santo? Pois olha, fique sabendo. Sabe Isabel, a sua parenta? Pois é, ela está grávida, já está no 6º mês. Você viu como para Deus não é nada impossível? Irmãos, Maria era uma mulher, lógico. E como toda mulher, quando recebe uma notícia, ela tem vontade do quê? De contar, e contar para quem? Para uma amiga. Mas quem era essa amiga que queria ouvi-la? Agora diz a Bíblia assim, que Maria falou para o anjo, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Em outras palavras, ela diz, eu estou aqui. Eu estou aqui. Que mulher fantástica. Eu sou apaixonado por esta mulher. Ela não é deusa, ela não é intercessora,
ela não é redentora, não ressuscitou, não assumiu, não está assunta ao céu, está descansando em Cristo como todos os filhos de Deus. Mas que mulher fantástica essa mulher. Me fascina essa mulher. Jovem moça, dizer: Senhor, faça-se comigo segundo a tua vontade. Eu sou tua serva. Irmãos, que desprendimento, que entrega. Não é fantástico? Isso é fantástico. E não é o que acontece domingo de noite na Globo. Isso é fantástico. E agora, diz a Bíblia aqui, que no verso 39, naqueles dias Maria preparou-se e ela foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia. E onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Para onde ela foi? Imediatamente. Por que eu sei que é imediatamente? Você vai perceber daqui a pouco. O anjo falou que Isabel estava em que mês de gestação? No 6º mês. Se você olha no verso 56, diz assim, que Maria ficou com Isabel cerca de quanto tempo? 3 meses. 3 meses mais 6 dá o quê? Dá 9 meses. 9 meses o menino nasceu. Portanto, Maria recebeu a notícia que ia ser mãe e imediatamente ela se mandou para a casa de Isabel. Por que ela foi procurar Isabel? Porque Isabel podia entendê-la e compreendê-la. Com Isabel ela podia abrir o coração, com Isabel ela podia falar, ela podia partilhar as ansiedades, as preocupações. Isabel era uma mulher experiente. Isabel entenderia Maria. Por isso ela foi para lá. E diz aqui a Bíblia, que quando Isabel, verso 41, ouviu a saudação de Maria, o bebê que ela estava esperando, Isabel, que seria João Batista, agitou-se no ventre. E Isabel, agora cheia do Espírito Santo, olha como Deus é maravilhoso, cheia do Espírito Santo, exalta e clama em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Diz em outras versões: bendito o fruto do teu ventre. Maria precisava de confirmação. Ela precisava ter subsídios para a sua fé, que não era pequena. E aí o Espírito Santo lança uma profecia através de Isabel. Bendita é você, mulher. Bendita, bem-aventurada, abençoada. Bendita és tu, mulher. E bendito o fruto do teu ventre. Lembram quando Jesus entrou em Jerusalém? Lembram? Montado no jumentinho? O que as pessoas diziam? Bendito, bendito, aquele que vem em nome do Senhor, hosanas a Deus, hosanas nas alturas, bendito. A palavra bendito, bem abençoado. E há alguém neste mundo que adotou esse nome para si próprio. O nome que a Bíblia dá para Deus. Ele se autodenominou de Bento, que significa bendito, é a mesma expressão. Benedictus, Bento, bendito, abençoado, bendito. Nome de Deus para Deus. A gente não presta atenção nessas coisas. Passa batido, né? Passa batido essas coisas, assim. Mas é interessante a gente pensar nisso. Tantos nomes para escolher, né? Acho que é coincidência, comum não é não. Mas vamos voltar aqui. E agora o texto diz assim: mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, Isabel continua falando. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Feliz aquela que creu. Você creu, Maria. Feliz é você acreditou. Você acreditou que você seria possível ficar grávida mesmo sendo moça.
Você acreditou que o Espírito Santo vai tomar posse de você. Você creu no Senhor. Abençoada é você, mulher. Abençoada é você. Porque você será mãe do Salvador. Que responsabilidade. E agora, Maria canta. Na cultura hebraica, eles tinham assim uma coisa muito espontânea. Eles estudavam na cultura, eles tinham a música, era uma coisa muito, muito familiar deles. As expressões naturais. Uma pessoa expressava muita alegria cantando, aquilo brotava do coração da pessoa. E Maria cantou. Minha alma engrandece ao Senhor, ela exalta o nome de Deus. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, que de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria exalta o nome de Deus, ela louva o nome de Deus, ela engrandece o nome de Deus. Por Deus tê-la escolhido, ela reconhece como humilde, como indigna, era ela para ser a mãe do Senhor. Que lições, que lições. Quer você conversar um pouquinho com a pessoa que está ao seu lado e da história de Maria, dessa história do nascimento de Jesus? Converse um pouquinho, diga o que lhe chama mais atenção, o que fala ao seu coração, o que te impressiona mais dessa experiência de Maria. Converse um pouquinho. Gostaria de dizer-nos a todos o que lhe chamou mais atenção? Em poucas palavras, a ideia básica. Quer falar? Você? Pode falar alto, você consegue falar alto? Então. Bom, o que mais chamou a atenção foi a junção do humano com o divino. Porque Deus ele só é divino, porque ele não é filho de seres humanos com seres humanos. Ele é Deus, já na concepção do ventre de Maria, sendo essa divindade pelo próprio Deus. Sim. Se fosse de ser humano com ser humano, talvez abrisse questões, abrisse questionamentos sobre a divindade dele. Sim. A divindade dele já veio dessa concepção. Sim. Muito bom. Que mais? Que lhe chamou a atenção? Que você falou com a pessoa ao seu lado? Chamou a atenção ao preparo de Maria. Uma moça preparada, uma moça que era diferente das demais. E a gente trouxe até para a nossa realidade. E as moças têm que se preparar também, têm que ser escolhidas por Deus, não se deixar envolver pelas coisas do mundo. Então Maria era uma moça preparada, isso que ela precisava. Mas ela se preparou para ser mãe ou ela se preparou com outros fins e outros... Deus a escolheu porque ela estava disponível, né? É essa a diferença. Mas nem tudo são flores. Quando Jesus foi apresentado no templo, veja o que Simeão falou, capítulo 2 de Lucas, verso 34 e 35. Olha ali. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. Isto é, uns iriam nele se salvar e outros iriam nele se perder. E de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Agora vejam, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Uma espada
atravessar a sua alma. Em outras palavras, Deus diz assim: mulher, você não tem ideia do que te espera. Uma espada vai transpassar o seu coração, a sua alma, a sua vida. Jesus nasceu desta mulher que Deus escolheu e que sustentou para educar Jesus, e com quem Jesus permaneceu ficou e morou até 30 anos de idade. Quando Jesus desceu Nazaré, aliás, saiu de Nazaré e desceu para a Judeia para ser batizado por seu primo, João Batista, que era 6 meses mais velho do que Jesus. Eu quero concluir lendo Isaías capítulo 6, 9 verso 6, melhor dizendo, Isaías capítulo 9 verso 6, onde o profeta fala de Jesus. Uma profecia dizendo assim, Isaías 9 verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado, o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, ou Deus forte, diz outras versões, Pai da eternidade, ou Pai eterno, e o quê? Príncipe da paz. Este é Jesus, o Filho de Deus, aquele que se encarnou, que será Conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É Ele, Emanuel, Deus conosco. Ao participar das festividades de Natal, não há nenhum problema em comer, não há nenhum problema em presentear uns aos outros, não há nenhum problema em beber bebidas saudáveis, não há nenhum problema, mas não esqueça de Emanuel, Deus conosco. E não esqueça de se tornar disponível como Maria, porque talvez Deus possa escolher você para alguma missão que você nem saiba, e pode ser que Ele não escolha você porque você não está disponível. Não queira ser escolhido, não queira ser escolhido. Maria nunca escolheria se a ela fosse dada a oportunidade de ser mãe do Salvador. Mas ela aceitou a escolha. Não queira ser escolhido ou escolhida. Mas se Deus te escolher, não diga não. Esteja disponível, porque Jesus ainda não veio. E nós hoje o aguardamos. Aguardamos o cumprimento das promessas da Escritura de que em breve Ele virá. Que a experiência de Maria e a certeza de que Jesus, o Filho de Maria, é Deus poderoso, maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, encha seu coração de gozo e de alegria para enfrentar as lutas e os desafios da vida até Jesus voltar. Amém.